Buenas pessoal, então sejam bem-vindos a mais esta videoaula, que o objetivo aqui é mostrar para vocês, tentar ensinar para vocês como regular uma semeadora quando se fala em distribuição de sementes de precisão, ou popularmente chamado na região sul do Brasil, semeadura de verão. Você sabe fazer a regulagem desse tipo de semeadora, desse tipo de dosador? Tem dúvidas? Então nos acompanhe aqui nesse mais um vídeo que iremos tentar mostrar para vocês, certo? Vamos aqui então mostrar como que funciona. Então nós podemos dividir em 8 etapas a regulagem da distribuição de sementes. A primeira etapa é abastecer a máquina com a semente e já com o fertilizante, caso você for fazer a adubação em linha. Segundo passo, você necessita demarcar uma área para após fazer a semeadura da área na forma que está a máquina, sem alterar nada. Quarto, expor as sementes que caíram nessa área do teste. Quinta, contabilizar quantas sementes caíram. Sexta, calcular, ou seja, usar a calculadora ali e fazer o cálculo de quantas sementes caíram por hectare, a densidade de semeadura. Sétimo, calcular a nova regulagem para cair o que você deseja. E o oitavo passo é validar essa regulagem que você fez, verificar se ela está dando certo. Vamos para cada passo para ver como funciona. Então você vai na área que você vai fazer o teste. Aqui evitem fazer regulagem de galpão. Por quê? Na regulagem de galpão nós temos uma série de fatores que não estão ali atuando. Aqui eu cito trepidação da máquina, que irá fazer o chicoteamento da semente no tubo condutor, isso gera variação. A patinagem do conjunto trator semeadora, que também irão repercutir uma diferença entre a área trafegada pelo movimento da roda, então vai ter oscilação. Tudo isso vai gerar o que? O que você achou de regulagem no galpão, lá no campo ela estará subdimensionada, certo? Então faça no campo diretamente, nas condições que ocorrerão na semeadura, vai acontecer bem melhor. Testes prévios do nosso laboratório NESMA comprovaram variações de 10 até 25% da distribuição de sementes com a regulagem de coisa. Então é melhor se já, como é um tempo demandado, demande esse tempo já diretamente no campo e faça os ajustes finos no oitavo passo. Então aqui nós necessitamos primeiramente saber o que eu quero que caia na área. Qual que é a densidade de plantas que é recomendada para aquela cultura que eu vou estar colocando. Vamos pegar um exemplo aqui. Então aqui um exemplo nesse site que nós temos o que? A população recomendada e mais ou menos uma expectativa de produtividade daquela área. Então pegando como base aqui 12 toneladas de expectativa, nós iremos estar oscilando de 75 mil a 82 mil plantas por hectare. Vamos escolher aqui nesse exemplo 75 mil plantas por hectare. Então, nós teremos que ter em mente esse valor, né? E vamos para o teste então. Trena 50 metros, 2 estacas, demarca a primeira estaca, puxa a trena, demarca a segunda estaca e se for semente, somente regulagem de semente, você pode começar já o trajeto a fazer perto da primeira estaca. Se você for fazer da regulagem de adubo, tente fazer a dosagem de adubo de mais de 100 metros antes de fazer esse teste, para que estabilizar o fluxo daquele insumo dentro do dosador. Então a gente pega o trator, faz a semeadura daquela área, para aquele passo que é o quarto, de expor as sementes da área do teste. Claro, não iremos expor 50 metros. Esse teste é visando se você vai regular a máquina para semente e para fertilizante. Nesse trajeto, vamos expor como exemplo para a cultura do milho. Então, de novo, a nossa companheira trena, vamos demarcar ali um trajeto, um comprimento de 3 metros de comprimento, está bom para milho. Se for soja, você pode baixar para 2 metros. E iremos contabilizar quantas sementes tem aqui. Aqui, muito cuidado,
Porque se você deixar de contabilizar uma semente, ou melhor, vamos botar duas sementes, não, uma semente, você tem ideia de quanto que dá por hectare essa diferença? Vamos calcular isso, então. Pegando aqui a calculadora, então vamos supor ali que nós contabilizamos 11 sementes em 3 metros, certo? E você deixou de contabilizar uma semente, beleza? Vamos aqui então, quanto que vai dar por hectare? Eu não vou mostrar como é que é esse cálculo, que eu já irei mostrar aqui nessa videoaula como é que funciona. Então 11, né? 11 vai dar 81.481,47 sementes por hectare. Bom, se eu deixei de contabilizar uma, quanto que daria então se eu tivesse contabilizado aquela uma? 12... 88.888,88. Isso então representa que essa uma semente que eu deixei de contabilizar naquele metro irão resultar em 7.404 sementes no hectare. Então, muito cuidado nessa parte da regulagem. É o ponto, é o start que começa a regulagem como um todo. Bom, então vamos aqui para um exemplo. Pegando um bloco de notas ou um celular, vocês podem utilizar até o nosso aplicativo gratuito, o Meca Agrícola, que faz essas contas, porém só está disponível para dispositivos Android. Como vai funcionar então? Nós temos o teste. Nesse teste nós temos que descobrir primeiramente, qual que é a área do teste que eu fiz. Bom, nós sabemos que o comprimento do meu teste foi 3 metros. Se você optou por 2, vai colocar 2. Se colocou 1, não recomendo, vai colocar 1. Só que a área o quê? É lado vezes lado. Nesse caso, um lado é 3 metros, o outro lado vai ser 0,45. De onde esse 0,45? O 0,45 aqui é o espaçamento entre linhas. Beleza? Se a minha máquina tem 17 centímetros, eu vou colocar no 0,17. Se tem 50, 0,50. Nesse exemplo aqui, então, nós iremos calcular que a minha área vai ser 3 vezes 0,45, vai resultar em 1,35 metros quadrados. Então, como exemplo, digamos que nós contamos 14 sementes no teste, 14 sementes caíram em 1,35 metros quadrados. Como que eu vou descobrir por hectare? Eu preciso sair dessa quantidade de sementes por metro quadrado, nesse caso, e ir para hectare. Então, a regra de 3. Quanto que vai cair em 10 mil metros quadrados? Quanto que vai dar aqui? Então, pegando aqui a calculadora, nós temos o quê? Nós temos 14, resolvendo a regra de 3, vezes 10 mil, divididos por 1,35. Isso vai resultar em 103.703,7 sementes. Beleza? Vamos aqui então anotar esse número. Então, quanto mais casos vocês utilizarem, melhor é, porque nós estamos numa grandeza aqui que é números acima de 10 mil. Então, quanto mais casos utilizar, mais próximo da regulagem vocês vão conseguir alcançar. Bom, próximo passo agora é nós verificarmos qual a regulagem que está a máquina. Então vamos na máquina, no local que está a regulagem. Aqui, se você não sabe como é que funciona, recomendo vocês assistirem aqui no nosso canal o vídeo que está aqui na descrição de distribuidores de semente, e lá vai mostrar como são as máquinas mecânicas. Beleza? Então aqui nós vamos ter o que? Descobrir qual par que está acoplado entre o eixo motriz com o eixo movido. Eixo motriz e eixo movido? O que é isso? Bom, nós temos o que? Como nós vimos na outra videoaula, sempre ali no sistema de transmissão da máquina vai ter a entrada de energia, ou seja, vai entrar no primeiro eixo, que vai ser o eixo motor, entrando energia, e vai ter o eixo movido.
Então, aquele eixo que recebeu a energia, ele vai ser dado o nome de eixo motriz, ou engrenagem motora. E aquele que recebeu o movimento vai ser dado de engrenagem movida, ou eixo movido. Beleza? Então, aqui no exemplo, nós temos, digamos que a engrenagem está aqui mostrada, né, simbolizada com essas linhas vermelhas. Então, vamos pegar de novo o nosso caderninho, que já está com a anotação, ou o próprio celular. E o que está acoplado? Motora 24 e movida 15, nesse exemplo. Então, nós teremos que fazer a divisão da motora pela movida. Isso é a nossa RT, a nossa relação de transmissão, que irá resultar em que, pegando de novo a calculadora, 24 divididos por 15 vai dar 1,6. Então, a nossa relação de transmissão é 1,6. Então, retornando ao cálculo, então para o passo que iremos calcular a nova regulagem, como é que vai ser então a regra de 3? A relação de transmissão de 1,6 caiu em 103.703,71 sementes por hectare. Qual vai ser a nova relação de transmissão para cair 75 mil sementes por hectare? Será que está certo isso aí? Era isso que nós queríamos que caísse? Vamos resgatar aqui o slide que nós tínhamos ido lá no site da empresa verificar quanto que era. Aqui está ele. Bom, se nós olharmos aqui, tem uma diferença aqui, né? Nós temos o que? 75 mil plantas por hectare. E agora estamos em sementes por hectare. Aqui nós temos diferença em densidade de plantas para densidade de sementes. Então, se eu quiser que em 1 metro tenha 4 plantas, eu não vou colocar 4 sementes. Se eu colocar 4 sementes, o que vai acontecer? Aqui nós temos falha germinativa, falha do vigor. Pode acontecer as plantas que germinem ali na área, algumas não consigam germinar por causa do seu potencial germinativo, que está vinculado à fisiologia da semente, à genética da semente. Aquelas que germinaram, quando elas acabarem apontando para fora do solo, ali começa a agir o vigor. Nem toda semente germinada vai ter um vigor para conseguir aguentar aquelas condições ambientais que estão fora do solo. Então, nós necessitamos levar em consideração esses dois fatores, germinação e vigor. Para tal, então, nós realizamos esse pequeno cálculo. A densidade de plantas que eu desejo, dividido pela multiplicação da germinação e do vigor. Vamos aqui para um exemplo. Digamos, pegamos aqui essa amostra aqui, um saco de sementes. Aqui nós temos o que? Germinação de 85% e vigor de 3%. Então vamos para a fórmula ali. Nós vamos ter 75 mil plantas divididos por 0,85 vezes 0,98. Quantas sementes por hectare vai dar, que é o que eu necessito que a máquina largue? Vamos para essa conta então na calculadora. 75 mil divididos, vou abrir parênteses aqui, a multiplicação de 0,85 vezes 0,98. Fecho parênteses e dou igual. Vai resultar em 90.036,01. Então, colocando esse valor na regra de 3, eu terei como resultado o que? A relação de transmissão nova aqui dará 1,39. Agora, como penúltimo passo, eu preciso na máquina verificar se existe essa relação de transmissão. Algumas das tabelas aqui que eu mostro para vocês, né, tem essas divisões possíveis ali na máquina. Caso não tiver, recomendo você fazer numa planilha no celular e todas as opções possíveis e guarde isso aí que você consegue acessar esse valor mais fácil. Vamos verificar aqui qual as possibilidades que nós temos. Então, nós temos aqui a engrenagem motora 24, 20, 18, 16 e 14.
E a movida 15, 17, 19, 21 e 23. Como a minha relação de transmissão é maior que 1, eu vou necessitar fazer o quê? Que a motora seja maior que a movida. Porque como eu divido a motora pela movida, essa divisão tem que dar maior que 1. Vamos fazer aqui alguns testes para verificar qual vai ser o número mais próximo. Aqui então eu irei fazer algumas simulações para nós verificarmos as possíveis regulagens. Então eu tenho 24, eu posso colocar ela com a 15, com a 17, com a 19, 21 e 23, certo? Eu vou botar aqui do lado. Então, eu vou copiar aqui essa possibilidade. Aqui eu vou copiar de novo as movidas e colocar aqui a próxima opção de motora, que seria 20, né? Então, colocando a 20, eu teria isso aqui. E vamos ver a divisão, quanto que vai dar uma pela outra, para verificar as melhores condições, certo? Aqui, ó. Então, vamos reduzir aqui para 2 casas. Eu preciso de 1,39. Isso é o que eu estou buscando na minha regulagem. Se olharmos aqui, a mais próxima que eu tenho são essas duas aqui. Eu tenho uma próxima para cima e outra próxima para baixo. E essa escolha ela vai depender agronomicamente da situação. Porque a minha área ela suporta colocar mais sementes, a fertilidade daquela área, sim, coloco. Caso não, tem que colocar para baixo, certo? Lembre que essa diferença, aqui se nós olharmos a diferença que tem entre a daqui para cá e depois daqui para cá, vai dar quanto? Vamos calcular aqui. Aqui deu 0,02 e aqui deu 0,06. Então, para baixo vai cair bem menos sementes do que irá cair para cima com a regulagem de acima. Tranquilo? Colocou essa regulagem, então, que a 24 com a 17, coloca na máquina e vai para o último passo, que é na área que está lá demarcada, 50 metros, no local que você não realizou o plantio, faz o plantio e verifica o que está caindo, se é o que você está desejando. Erros podem acontecer aqui no percurso, então é bom sempre validar a regulagem de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, podem fazer um comentário aqui nesse vídeo que terei o maior prazer de ajudá-los. Forte abraço!